O presidente Seeley se virou e disse para Leyland e o grupo de acólitos: "Vocês são todos os estudantes mais destacados da minha academia Abyssal Bone Forest, que sofreram mortes com sangue e fogo. Você não é apenas uma flor que é nutrida em uma estufa, mas leões jovens e ferozes. Quero que você procure suas presas, espreite-as e emboscasse-as. Finalmente, rasgue-os em pedaços." Depois de terminar a última frase, os olhos do presidente Seeley ficaram vermelhos, e uma luz vermelha de sangue foi irradiada, fazendo seu parecer um pouco contorcido. O rosto de Leyland era extremamente solene e ele não sabia mais como reagir a isso. Em seguida, o presidente prometeu muitas recompensas diferentes. Todos eles envolviam recursos preciosos e informações avançadas que seriam dados como recompensa sempre que os acólitos adversários fossem mortos. Isso fez com que os acólitos enfrentassem a ganância. De acordo com os rumores, nosso presidente é, de fato, uma pessoa extremamente agressiva, pensou Leyland. Gostaria de saber quanto tempo esse grupo de pessoas durará. Do outro lado, o presidente do Hat End Vitevus Castle, de Sade Gotham, também estava dando seu discurso. Embora seus acólitos aplaudissem alto e balançassem a cabeça vigorosamente, Leyland estava de alegria. As academias da Costa Sul haviam sido influenciadas pelos estilos de seus respectivos diretores. A Abyssal Bone Forest Academy defendia uma teoria mais sanguinária e da lei da selva. No geral, estava inclinado para o lado dos magos negros. Quanto às duas facções opostas, elas obviamente se inclinavam mais para os tipos de magos da luz. Embora muitos acólitos já fossem acólitos do nível 3, Leyland não viu a astúcia em seus olhos. Muitos deles pareciam até inocentes, o que era extremamente parecido com os acólitos que estavam em Extreme Night City. Se é assim, ainda há uma chance. Os olhos de Leyland brilharam. Seu alvo era apenas reunir pontos de contribuição suficientes em troca de Green Warrior, então ele não tinha motivos para criar mais problemas para si mesmo. Quanto ao preço da Green Warrior, foram 50 pontos de contribuição. Isto é, Leyland teve que matar 5 acólitos de nível 3 do outro lado, ou ainda mais acólitos de nível 2, antes de acumular pontos suficientes. Os acólitos não têm o campo de força defensiva que um mago oficial possui. Se eu tiver tempo, posso analisar e escolher meus oponentes, me dando pontos de contribuição suficientes. Leyland mediu os acólitos opostos e observou alguns dos acólitos de nível 3 que obviamente tinham ondas de baixa energia. Eles serão sua presa. Bem, este plano secreto aguentará por 3 dias. Nestes 3 dias, todos vocês serão transportados para lugares diferentes no plano secreto. Proteja bem os seus crachás no peito. Eles são uma prova de suas contribuições e contêm informações sobre a rota de retorno. Seeley acenou com as mãos, e os acólitos da Abyssal Bone Forest Academy formaram uma longa fila, entrando na entrada do avião secreto de forma ordenada. Sob a mediação do farol da noite, obteve alguns benefícios. Por exemplo, eles poderiam entrar primeiro no plano secreto, dando-lhes uma vantagem territorial. No entanto, Leyland entendeu que diante da imensa força de seus oponentes, esse pequeno benefício para a Abyssal Bone Forest Academy é simplesmente uma piada. Os acólitos de ambos os lados eram quase iguais, aos 200 ou mais. No entanto, a quantidade de acólito de nível 3 do seu lado era pelo menos 5 a 6 vezes maior do que a Abyssal Bone Forest Academy tinha. Quanto aos acólitos da Abyssal Bone Forest Academy, sem mencionar que a maioria deles pereceu na guerra, muitos deles não conseguiram voltar no tempo. Alguns até traíram a academia e foram mortos enquanto escapavam. Tal resultado tornou a Abyssal Bone Forest Academy inferior ao inimigo em termos de forças de elite. Nestas circunstâncias, o presidente da Abyssal Bone Forest Academy ainda provocava o inimigo dessa maneira. Isso deixou Leyland convencida de um boato: a causa dessa guerra foi exatamente a provocação desse presidente Seeley. Enquanto Leyland ponderava, ele seguiu o acólito na sua frente até o avião secreto. Asterisco vem. Asterisco depois de entrar no avião, a visão de Leyland ficou preta. Quando ele recuperou os sentidos, ele já estava em um terreno desconhecido. Ele se sentiu tonto, pois havia milhões de abelhas batendo as asas. O rosto de Leyland se contorceu, quase vomitando.
Um efeito negativo é descoberto no host. Os sintomas são tonturas e vômitos. O principal diagnóstico é que é o efeito posterior de viajar pela área espacial. Uai! A voz de Chip Soul. Leilin deu um tapa na testa e abriu a garrafa de água, espalhando a água fria no rosto, o que o fez se sentir muito melhor. Olhando os arredores, o que entrou em sua visão foram algumas pequenas árvores e arbustos. Havia sempre algumas árvores de fruto desconhecidas cultivadas. Neles havia um tipo de fruta vermelho-púrpura, e era ligeiramente peludo na superfície. Aí Chip, escaneie os arredores. Leilin ordenou. Imediatamente, uma imagem 3D azul clara foi projetada na frente dos olhos de Leilin. Não parece haver nenhum perigo. Leilin acenou com a cabeça e entoou um encantamento. Junto com o barulho do canto, o rosto de Leilin assumiu um processo de metamorfose. Seus olhos ficaram maiores, os lábios mais pálidos, o cabelo mudado de cor, como se fosse uma pessoa totalmente diferente. Até a altura dele era mais curta em alguns centímetros. O que foi surpreendente foi que, após este feitiço Rank 0, as ondas de energia do corpo de Leilin gradualmente enfraqueceram. Regrediu de um acólito nível 3 para um acólito nível 1 lentamente. Feitiço Metamorfose, modificado, capaz de alterar a altura e a aparência de uma pessoa, até mesmo a radiação das ondas de energia. Consumo: 3 poder mágico, 3 força espiritual. O feitiço de metamorfose era um feitiço que Leilin escolheu especialmente quando estava saindo da academia. Depois que ele avançou para um acólito nível 3, ele conseguiu alcançar os requisitos para o AI Chip para fazer modificações nele. De volta a Extreme Night City, ele já havia completado a modificação para este feitiço de metamorfose. Claro, não importa o quanto o AI Chip modificou, o feitiço de metamorfose era afinal uma magia de rank 0. Só podia esconder sua energia dos acólitos, mas não a detecção dos magos oficiais. Se não, Leilin poderia ter usado o feitiço para se tornar um acólito nível 2 quando ele retornasse. Além disso, o feitiço de metamorfose só poderia diminuir ligeiramente as ondas de energia, permitindo que ele passasse como um acólito de baixo nível. Não poderia ser usado para ocultar como um magus humano ou oficial. No entanto, o banho de sangue no plano secreto era apenas para acólitos. Então o disfarce não seria descoberto por outros acólitos. Está feito. Leilin olhou para seu reflexo no espelho. Um acólito masculino loiro, com a onda de energia de um acólito nível 1. Sob esse estado, mesmo que fosse Bic ou Merlin, eles não seriam capazes de reconhecê-lo. No entanto, o hábito de uma pessoa não pode ser alterado tão facilmente. É melhor evitar encontrar pessoas conhecidas. Os olhos de Leilin brilharam e ele desapareceu no arbusto. Quanto a outros lugares no plano secreto, muitos acólitos já haviam começado a enfrentar e havia várias batalhas explosivas, mas de curta duração. Ao lado de uma pequena piscina, um acólito de cabelos negros com um manto negro usava relâmpagos para destruir um acólito da Abyssal Bon Forest Academy em cinzas. Do outro lado do avião, a expressão de Jaiden escureceu, e de repente inúmeras videiras saíram de seu corpo, envolvendo um acólito adversário do castelo Vitevuos em uma bola de videiras. Junto com a contração da videira, o sangue fresco penetrava pelas fendas da videira, caindo gota a gota no chão. Batalhas como essas aconteciam constantemente em todo o avião. No geral, os acólitos de nível 3 da Abyssal Bon Forest Academy têm uma vantagem em uma contra um combate. Quanto a outros acólitos de nível 1 e 2, se eles se encontrarem com esses acólitos de nível 3, eles seriam mortos imediatamente. Um acólito de cabelos castanhos e esbugalhados usava o uniforme da Sage Gotham's Hat. Seus olhos não eram grandes, mas estavam cheios de ansiedade e cautela, enquanto ele continuamente examinava os arredores. Droga! Eu fui realmente enviado aqui. A distância do ponto de encontro com a academia é muito longe. O acólito apressou o passo enquanto repreendia incessantemente. Asterisco PEN. Asterisco de repente, alguns grandes buracos apareceram do chão. Picos de lama castanha e amarela emergiram dela. Naquele instante, perfurou as vestes cinzentas e a armadura interior do acólito, rompendo um enorme buraco na área do estômago.
Com um olhar de angústia e descrença, os olhos do acólito foram drenados da vida gradualmente, com o sangue e as entranhas fluindo de seu corpo. Uma dúzia de minutos depois, as ervas nos arredores tremeram. Leylin tirou a roupa verde e caminhou em direção ao cadáver do acólito. Ele se agachou e pegou um distintivo vermelho no peito do acólito. É apenas um acólito do nível 2. O valor é de 3 pontos de contribuição. Leylin guardou o distintivo vermelho em suas vestes. As várias academias tinham distintivos diferentes. Floresta Abissal de Ossos Academy era preto em toda a cor, enquanto os do Sage Gothams Hatch eram vermelhos. Naturalmente, o distintivo do Vitevoos Castle era branco. Além disso, havia formas diferentes para os diferentes níveis de acólitos. Aí lasca! Trazer minhas estatísticas. Bip. Leylin Farlier, noviço nível 3, cavaleiro. Força, 3.1, agilidade, 3.3, vitalidade, 3.7, força espiritual, 8, 13.2, poder mágico, 8, 13, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status, saudável, um feitiço de mudança de forma e uma lança terrestre já consumiram 5 pontos do meu poder mágico e força espiritual. Eu tenho que conservar minha força espiritual e tentar usar poções para lutar. Os olhos de Leylin brilharam. Esse banho de sangue entre as academias não era uma competição ou algo assim. De acordo com as últimas informações recebidas anteriormente, Leylin já podia confirmar que as academias adversárias haviam escolhido alguns pontos de encontro. Foi para os seus acólitos se apressarem para a área e depois lançar um ataque conjunto na Abyssal Bomb Forest Academy. Quanto aos acólitos na Abyssal Bomb Forest Academy, sua força foi grandemente diminuída. Eles não poderiam concordar em reunir pontos, senão eles podem ser erradicados em uma só penada. Eles só podiam espalhar e lutar contra seus inimigos. Leylin já podia prever que, no primeiro dia, o acólito de nível 3 na Abyssal Bomb Forest Academy seria capaz de matar apenas alguns acólitos do inimigo e obter uma clara vantagem. Uma vez que os inimigos se reuniram, no entanto, eles começariam a caçar os acólitos da Abyssal Bomb Forest Academy, semelhante a perseguir os patos selvagens. Uma vez que ele pensou no cenário em que a formação da magia definida pelos acólitos, quando completada, poderia cobrir uma grande área e se concentrar nos acólitos, o couro cabeludo de Leylin formigava. Eu só podia confiar agora para obter mais pontos de contribuição. Se não for com o passar do tempo, a dificuldade aumentará. A expressão de Leylin ficou sombria,